Nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Você pode levantar sua mão direita ao céu aí. Diga comigo, eu tomo posse de toda a palavra já decretada neste culto, na minha direção, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Eu tomo posse, assim como chove lá fora, que cai a chuva de bênçãos sobre as minhas sementes, sobre a minha vida, porque eu recebo da colheita do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Tome posse da tua colheita em nome do Senhor Jesus. Amém? João, capítulo 1. Deixa aberto aí, nesse texto, já vamos ler ele. Nós estamos falando sobre graça. Amém? Diga comigo, graça. Nessa noite eu quero falar sobre uma abundante graça. Existe hoje uma batalha nas igrejas evangélicas. No nosso meio evangélico, há uma batalha da igreja que ensina sobre a graça e de algumas igrejas que estão sendo denominadas como as igrejas da hipergraça. Diga comigo, a graça, ela é hiper mesmo. O problema é que a graça que é hiper, ou a graça extraordinária, a graça abundante, a graça sobrenatural, ela é tudo isso mesmo. O problema é que as pessoas pegaram essa graça que é extraordinária, denominaram ela de hipergraça e fizeram dela uma desgraça. Por quê? Porque a hipergraça, ou a graça abundante, essa graça extraordinária, verdadeiramente ela é muito difícil de ser explicada. Por quê? Porque a graça, quando você vai para o conhecimento bíblico e teológico, a graça, ela é algo, ela é um favor de Deus, direcionado a mim e a você, e um favor imerecido. Eu e você não merecemos a graça, mas a graça nos foi dada, ela foi nos presenteada. Então hoje eu quero trazer esse entendimento dessa abundante graça com muita cautela, andando em cima de uma linha muito tênue, muito fina aqui, falando sobre essa graça, mas sem tirar a responsabilidade da graça. Porque a graça, por mais abundante que ela seja, por mais hiper que ela seja, ela não tira a responsabilidade do homem de manter ela viva. O problema é que as igrejas que se denominam como a igreja da hipergraça tiraram o senso de responsabilidade desse presente abundante. Tiraram o peso dessa graça espiritual extraordinária. E eu fiquei pensando nesses dias, ouvindo a minha esposa domingo, falando sobre graça, e ela usou um termo, até lançamos um post para vocês, dizendo: a graça é o empoderamento de Deus sobre o homem. É Deus dando um poder para o homem, mas o homem pode usar este poder para a sua autodestruição. É o que eu falei da munição, que muitas vezes a pessoa bombardeia a própria casa. Sabe o soldado que você já viu na internet, que ele tira a granada, puxa o pino, e quando ele vai jogar só vai a mão e a granada cai do lado dele? A graça é um poder explosivo, um empoderamento extraordinário, é algo abundante, mas que se você não souber usar, ela, em vez de trazer vida extraordinária sobre você, ela pode trazer uma morte eterna. Porque a pessoa pode utilizar do senso de uma graça, que ela parece ser, no termo português para nós, de graça, porque aí é aqui que eu quero entrar. O senso e o termo graça para nós, no português, ficou dado como algo sem valor. Você já percebeu? Como que é quando uma pessoa te dá algo e você não paga nada? Como é que você fala? Foi de? A entrada lá não tinha que pagar nada. Então a entrada foi de? Você sabia que esse termo não existe no inglês? O francês, não existe no francês a terminologia graça para esse tipo de coisa. No inglês não existe essa terminologia para esse tipo de graça. Algo sem valor. Algo que é mais ou menos assim: ah, você recebeu? Estão dando para você? Ah, então porque não tem valor nenhum. O nome disso é graça.
E não é isso que a Bíblia diz que é a graça. Tem uma outra coisa. Eu falei para o pessoal aqui na segunda-feira, no tempo de oração e intercessão aqui. Você já parou para perceber que a pessoa diz assim: fulano de tal é engraçado. Qual que é o termo para nós em português? A pessoa é engraçada. É uma pessoa o quê? O que ela é engraçada? Uma pessoa divertida. Para nós hoje é o quê? Um stand-up. É um contador de piada. Então quer dizer que todo pastor que prega sobre graça é um palhaço, então. Você já parou para perceber que a gente muitas vezes não avalia o conteúdo daquilo que estamos ouvindo? Você sabia também que esta palavra, tanto no original hebraico, ou no grego, ou no inglês, não existe essa terminologia? Se você chegar para um americano e falar bem assim: nossa, você é muito engraçado, ele não vai entender que você é um contador de piada. Ele não vai entender que você é alguém contente, alegre. Porque quando você fala de algo engraçado, engraçado significa tornar-se para a graça. É alguém que não estava mais diante da graça e agora tornou para ela. Engraçado, quando você vem a terminologia ou o prefixo em, eu anotei algo aqui muito interessante, é tornar-se. Fulano de tal faz graça. Irmão, ninguém faz graça, porque a graça não se faz, para a graça se torna. Para a graça se decide. Para a graça toma-se posse. Então ninguém faz graça, porque a graça não é algo que o ser humano faz, é algo que só Deus pode fazer. Então quando nós falamos sobre ser engraçado, ou algo de graça, a gente já imagina de algo sem valor, ou de algo que vai me fazer rir. Não quer dizer que a graça não me faça rir, porque quando eu sou tomado pela graça, irmão, por mais triste que eu poderia parecer estar, quando a graça me toma, eu tenho motivo de sorrir. Porque a Bíblia diz que diante do Senhor, até a tristeza tem que saltar de alegria. Então quando eu estou cheio da graça, por mais que eu tenha motivos para ficar triste, eu tenho a alegria do Senhor, que ela é a minha força. Mas a graça não é só algo para você sorrir, porque a graça é aquilo que muitas vezes você não está sorrindo, mas você tem paz. Você muitas vezes não está esboçando uma gargalhada, mas você está tranquilo dentro de você. Porque a graça não é algo que o homem pode fazer. A graça é Deus quem fez pelo homem. Então hoje eu quero valorizar a graça, porque a graça não foi de graça. A graça teve preço de sangue. A graça é o Cristo morto na cruz, derramando o seu sangue, para que eu e você, imerecedores dessa graça, possamos ser agora sim, lavados e remidos pelo sangue derramado por aquele que não teve pecado. Mas eu como pecador, e infelizmente peco todo dia, e todo dia essa graça é derramada sobre mim. Quem está entendendo? Só Deus para fazer isso, irmãos. E Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, que sendo Deus veio como homem, deu um exemplo para o homem. Pedrão pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Aí ele olhou para ele e falou assim: 7 vezes, Senhor? Aí o Senhor olhou para ele e falou: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes. O Pedro já quase morreu. Era Jesus querendo dizer para ele assim: Pedro, eu sou 70 vezes 7 sobre você todos os dias. Eu sou a graça que te basta. Irmãos, sabe o pai que dá um carro para o filho novo? Porque o filho não paga as parcelas do carro, ele pode desvalorizar o carro. Ah, eu não paguei mesmo, eu vou bater ele agora aqui. Ah, eu não paguei mesmo, eu vou lá furar o pneu dele. É assim que as pessoas fazem? Não era para ser, mas tem muita gente que faz assim com a sua vida. Porque a graça é como a chuva, a graça é como o sol, ela nasce ou desce para os bons e para os ruins. Essa chuva que caiu hoje, ela caiu para o traficante de droga? Ela caiu para o crente? Ela caiu para o branco e para o negro? Para o alto e para o baixo? Irmãos, a graça, ela foi dada para todos, mas nem todos tomaram posse dela. Por mais que ela recaia todo dia sobre nós, a questão é que eu quero ensinar aqui é o que temos feito com a graça que recebemos de graça, mas que não foi de graça.
A graça tem um valor, a graça tem um preço. A graça para nós, a graça é um favor imerecido, um presente de Deus que nós não conquistamos, foi conquistado para nós. Mas a partir do momento que eu recebo, tudo precisa mudar agora. Antes eu recebia da graça, mas eu não tinha entendimento dela. Então eu recebia ela todo dia, mas continuava prostituindo. Antes eu recebia da graça todo dia e continuava me embebedando. Continuava matando, continuava prostituindo, destruindo, falando palavrão, vivendo uma vida torpe, mas mesmo assim a graça caía sobre mim. Tanto caía que eu estava vivo, permaneci vivo, e Deus me deu a oportunidade de voltar para Ele. Olha como a graça é. Enquanto eu era mau, a graça caía sobre mim. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, a partir do momento que eu vim até Ele, que Ele me encontrou, porque o perdido era eu, Ele veio até mim, e Ele derramando o seu amor continuamente, assim como eu era ímpio, a graça me alcançava, aí eu entreguei a vida para Ele e a graça continua caindo sobre mim. O que mudou então? O meu entendimento sobre a graça. Diga aleluia. Diga, a graça recai sobre o ímpio, e a graça recai sobre o crente. O que muda? O meu posicionamento diante da graça. Então o meu posicionamento precisa mudar. E a pergunta que eu te faço é: como que essa graça te alcançou para abrir os teus olhos para Deus? Porque a graça nos alcança antes mesmo de sair de dentro do ventre da nossa mãe. A graça nos alcançou dentro do ventre da nossa mãe. A graça nos alcançou fora do ventre da nossa mãe. A graça nos alcançou na impiedade do mundo. A graça nos alcança nesse culto dessa noite. Mas como que a graça te alcançou salvadora? Como que a graça te alcançou para a tua salvação? Eu li algo essa semana, não lembro em qual site que foi aí, mas eu achei interessante, porque a pergunta que vinha ali não falava sobre a graça, mas eu quero fazer um paralelo. A graça te alcançou. Como que a graça te alcançou? Através da oração de quem que a graça te alcançou? Quem que orou para você insistentemente para que a graça te alcançasse salvadora? Qual foi o convite? Qual foi a pessoa de uma maneira insistente que foi a graça de Deus para te alcançar? Quem foi o recepcionista aqui neste lugar, ou em outro lugar, dentro de uma igreja? Alguém que te cumprimentou com tanta graça, que o cumprimento dele salvou você naquele dia. Qual foi a batalha? Presta atenção, isso não estava escrito lá, mas é o que veio ao meu coração. Qual foi a guerra, qual foi a batalha que demonstrou a graça de Deus naquela luta que te atraiu para a salvação? Porque talvez foi humanamente falando, foi no pior momento da sua vida que a graça te alcançou. Você já parou para perceber isso? Porque a graça está em tudo, a graça está em todo o tempo. A questão é, o que eu faço com a graça que eu recebi agora? No dia da batalha, no dia da guerra, no dia da enfermidade, no dia da morte, no dia da perda, nesse dia talvez foi o dia onde você se deparou com a graça e você disse: eu não sou merecedor, mas ela me alcançou, e o bálsamo da graça veio sobre você. Qual foi o ponto, qual foi o momento, qual foi a pessoa, qual foi a circunstância que Deus usou como graça para te embanhar no sangue dele? Porque o sangue de Jesus foi derramado em uma cruz há mais de 2000 anos atrás, mas tem um dia que esse sangue é passado sobre nós e o nosso entendimento se abre. Sim ou não, irmãos? Você sabia que tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e nunca receberam, entenderam a graça? São participantes de culto, esperando benefícios físicos de um Deus que parece alguém que apenas presenteia, e precisa ter um encontro com o Deus da graça, o Deus do favor imerecido. Eu recebo não porque eu sou bom, eu recebo porque Ele é bom, mas a partir do momento que eu me encontro com esse Deus que é bom, as minhas atitudes precisam passar a mudar todos os dias. É todo dia, é em todo tempo, é em todo momento, é em toda circunstância, é em todo tempo, em todo momento. A graça me alcança em todo tempo, em todo momento. Eu preciso
mudar debaixo da graça. Quem está entendendo? Essa é a briga de muita gente. Não, a graça te basta. Pronto, a graça foi derramada sobre você. E aí as pessoas desdenharam da graça. Aí vem o perigo de as pessoas falarem da tal hipergraça, que se transformou no que eu disse aqui, desgraça. Desgraça não é um palavrão, é um termo pesado, pejorativo, mas que significa alguém que foi destituído da graça. O que é destituído da graça? É a graça, um favor imerecido que veio sobre você, mas você, através das tuas atitudes, disse: eu não quero ela, por mais que ela recaia sobre mim, eu quero viver uma vida longe do Senhor. E por mais que essa pessoa queira viver essa vida longe, no outro dia, a graça cai sobre ele. Quem está entendendo? Porque está vivo ainda. E por estar vivo, isso é graça. Pastor, é complicado. Parece ser, mas nós vamos nos aprofundar. Porque Deus não é homem. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa dos seus feitos. Então Ele nos ama, porque Ele é Deus e Ele nos gerou nele. Mas o que eu faço com aquilo que está sendo derramado, é aí que vai fazer a diferença no dia que eu chegar diante do trono branco. É o dia que eu chegar face a face com Ele, como eu nunca ouvi. E vai ter duas frases que vão ser ditas. Ou, servo bom e fiel. Bom e fiel no quê? Bom e fiel na graça que eu derramei. Você foi bom, você foi fiel a essa graça. Entra no gozo do teu Senhor. A minha graça te bastou e você viveu debaixo dela. E aquela frase que ninguém quer ouvir: servo mau, afasta-te de mim, porque eu não os conheço. Quem é essa pessoa que vai receber essa frase? A pessoa que foi derramado da graça sobre ela, mas não desejou viver para ela. A graça foi derramada para todos, para bons e para maus. A questão é, qual é a decisão que eu quero tomar pela graça que ali foi dada? Diga comigo, dada. A graça, ela nos é dada, mas o manter dessa graça, dia após dia, é responsabilidade nossa. Deus não tirou a responsabilidade do homem. Deus não gerou um ser inanimado. Você não é uma salsicha que você compra lá no mercado, ou para nós, curitibanos, uma vila. Você tira do pacote, ela é carne, mas ela não tem vida. Deus não te fez uma vila. Deus não te fez uma linguiça. Um ser de carne que Ele diz assim, ó: você está aqui, eu derramo sobre você o que eu quero, e você, por mais que você faça o que você quiser, não tem diferença nenhuma. Haverá diferença entre quem serve e quem não serve. É isso que a Bíblia diz. Outra vez, vereis a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não o... E servir é um ato do homem para com Deus, e não um ato de Deus para com o homem. Deus serve ao homem, sim ou não? Serve. Mas o homem precisa decidir debaixo da graça de Deus, que é ilimitada. Diga comigo, a graça, ela é ilimitada, mas o homem é limitado. Então hoje eu quero ler com você esse texto que nós estamos embasados, mas eu quero ler a partir do verso 10. João capítulo 1, verso 10. E nós vamos até o verso 18. Presta atenção que diz João capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Já vou explicar isso aqui para vocês.
Mas a todos, diga comigo, todos, quantos o receberam, atitude humana, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do quê? Cheio de graça e de verdade. E vimos da sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, gritando, dizendo: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primícia, a primazia, porquanto já existia antes mesmo de mim. Verso 16, texto-chave: porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, repete aqui, e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Um texto, irmãos, muito claro, cheio de detalhes. Quem está falando esse texto? João está falando de João Batista. É João Batista falando nesse texto. Ele veio antes de mim. Eu sou mais velho que ele, mas ele veio antes de mim. Por quê? Porque foi ele quem me criou. Ele é Deus. E olha o que diz o texto ali, verso 10. Eu quero trazer entendimento para vocês agora, detalhe por detalhe. Diz ali o texto: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Ele é Deus, irmão. Ele é a graça pura. Ele fez todo o homem. Qual homem? Todos os homens. Quais homens? Todos os homens do mundo. Toda a terra foi feita por ele. Os que já existiam, os que existiram antes e os que estão existindo agora. O mundo todo. Mas esse mundo não o conheceu. É Deus derramando graça sobre todo mundo, mas o mundo não reconhecendo ele. Aí João vai dizer o seguinte, verso 11: veio para os que eram seus. Quem que eram esses? Só o povo judeu. Esse texto aqui não está falando do mundo inteiro. Esse texto aqui está falando só dos hebreus. Veio para os judeus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Diga comigo, atitude humana. Ele fez o mundo por amor a cada um, e o mundo não quis ele. Veio para os judeus, que era o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Atitude humana, não quiseram receber. Agora vem o verso 12: mas a todos quantos o receberam, atitude humana, todos quantos decidiram receber, tomar posse dessa graça, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, a graça foi derramada por toda a criatura, e quando eu recebo, ela continua sendo derramada agora para os filhos. Então a graça é derramada para o ímpio e para o crente. A graça é derramada para quem recebe e para quem não recebe. Mas para quem recebe, há uma diferença no mundo espiritual. Porque agora, a todos que o receberam, ele deu algo. Ele deu o poder. Que poder? O poder de se tornar filho. Ou, dentro do original hebraico, o direito de se tornar filho. Qual o significado da palavra engraçado? Tornar. A partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo, eu o recebo e eu o conheço, a minha vida passa a ser engraçada. Porque agora o texto está dizendo para nós: mas todos quanto o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos. Passa a ser agora engraçado. Agora não é a graça que veio sobre mim, fui eu que me tornei para a graça. Quem está entendendo? Diga, há uma diferença
entre quem serve e quem decidiu em não servir. A graça é derramada sobre todos, mas nem todos se tornam para ela. Está claro o assunto, irmãos? Está conseguindo entender? Porque eu quero que você entenda. Porque nesses dias que nós estamos vivendo, uma das maiores batalhas que vão existir é crente brigando com crente, para que todos sejam juntos arrancados da graça. Está fresquinho aí já? Não? Porque o diabo, o pior inimigo que pode existir para um exército, não é aquele que está do outro lado da muralha me atacando. O pior inimigo de um exército, o pior inimigo de um país, o pior inimigo de um povo, o pior inimigo de uma casa, o pior inimigo de uma família, é quando temos alguém dentro das nossas muralhas que nos atacam, colocando dúvida na nossa salvação, ou tirando o peso e o valor da nossa salvação. Irmão, a graça, ela tem um peso extraordinário. Ela pode parecer complicada, ela pode parecer difícil, mas é o amor puro de Deus, que não é homem. Ele é puro, ele é fiel, ele é santo. Por mais triste, bravo, irritante que a pessoa seja, talvez se eu der aqui a chance de você parar para pensar por alguns minutos de pessoa que você diz assim: nossa, essa pessoa me dá muita raiva, essa pessoa me deixa muito triste, essa pessoa me tira muito do sério. Eu quero dizer para você que por mais que você tenha esse sentimento, você precisa converter esse teu sentimento em amor, mas por mais que você sinta isso, a graça de Deus está sendo derramada sobre ela lá, igualzinha sobre você aqui agora. Isso é a graça. É Deus dizendo: eu derramo sobre todos, mas nem todos me desejam. A graça é para o mal, a graça é para o pseudo bom, porque não tem nenhum bom sequer, porque todo dia a gente faz alguma atrocidade, e Deus continua nos perdoando. É Deus dando a oportunidade de me passar no sangue dele, mais uma vez, mas sou eu dizendo para Deus, debaixo do intelecto que ele me deu, debaixo da unção que ele derramou sobre a minha vida, debaixo do poder que ele me encheu. Que poder é esse? O poder de agora de ser chamado de filho, porque eu entendi a graça, o sangue derramado. E eu digo para Jesus, mais uma vez quando eu oro, eu errei de novo, Senhor, mas tem misericórdia de mim. É diferente, irmão. É diferente do filho que você dá o presente, pega, estocora tudo e não está nem aí. E aquele que em todo tempo zela, limpa, organiza. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Eu valorizo o que você me deu. Eu valorizo o que você fez por mim. É o tênis que você dá para o filho, e por mais que ele suje, por mais que ele ali chute as coisas e todo aquele negócio, quando você vê ele tirando o cadarço, ele limpando, ele passando aquele produto, e você passa, você vê, você olha, abre o armário, e você vê que está lá. Por mais que ele está usado, ele está limpo. Por mais que ele está sendo usado, ele é zeloso. Por mais que eu e você não podemos estar meio estrupiados no dia a dia, ali usado, guerra, batalha, mas a gente diz para Jesus: Jesus, obrigado pela graça. Todos os dias eu uso o teu sangue para me limpar. Eu não tenho poder para me limpar, mas o teu sangue tem. Mas eu desejo que me limpe. Quem está entendendo? O sangue de Jesus é o alvejante do crente. O sangue de Jesus é o alvejante de toda a família. Daqueles que o receberam, ele deu um poder, o poder de ser feito agora, ou dá o direito de tornar a ser filho. Quem são esses? A saber, ele diz: eu quero que vocês saibam, a saber, aos que creem em seu nome. Tem uma geração que não crê, mas tem uma geração que crê. E os que creem, a graça faz toda a diferença. É essa graça na vida do crente que faz toda a diferença. É a atitude do crente com a graça que faz a diferença entre os que servem e os que não servem. Nós temos um poder. Que poder? Poder agora de filho. Eu não sou qualquer, eu sou filho. Eu reconheço a graça, não sou eu quem faço ela. Eu não sou criador da graça. Eu não sou detentor da graça. Eu não faço graça. Eu só recebo ela. Mas a partir do momento que eu recebo, eu mantenho. Eu luto para manter. Eu brigo com mim mesmo. Eu brigo com a minha carne. Eu brigo com as minhas vontades. Eu brigo com a minha carnalidade. Por quê? Porque eu sou um espírito. E a graça, ela se revela no espírito. A graça se revela no espírito, meus irmãos. A graça não se revela na alma.
A graça não se revela na carne. Sabe qual é o problema dos teólogos? Sabe qual é o problema dos pseudo-estudiosos de internet? É que as pessoas estão avaliando a Bíblia pela alma, avaliando Deus pela carne. Deus não é carne, Deus não é alma, Deus é espírito. E todo aquele que o busca em espírito, porque ele está buscando os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em... Essa é a graça. É reconhecimento de quem Deus é. Olha que coisa linda. O texto dizendo para nós no verso 16: porque todos nós, bons ou maus, temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. É João falando, todos nós, ele não diz só alguns. Ele diz, todos nós temos recebido da plenitude dessa abundante graça sobre graça. Plenitude significa o que, irmãos? Completo, inteiro, integral, total. Todos nós recebemos a plenitude, a totalidade da graça. Tudo de Deus é derramado sobre nós. Deus não dá uma gotinha para um, uma gotinha para outro. Não, irmão, nós estamos lá nas cataratas da graça. E derramando sobre mim e sobre você. Todo mundo recebe a cachoeira da graça de Deus. Todos nós temos recebido a plenitude da graça sobre graça. Só que aí tem um outro texto. O texto diz para nós aqui, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga comigo, a graça de Jesus precisa ter verdade. Agora, se plenitude é completo, é inteiro, é integral, graça sobre graça, significa o quê? Empilhar todos os dias, em todo o tempo. Isso é algo inexplicável, incalculável, sobrenatural. Hoje é graça que Deus derramou, amanhã é graça, e depois é graça, e depois é graça, e depois é graça sobre graça. Hoje é graça, amanhã é graça, graça. Todo dia Deus derrama uma porção de graça, porque todo dia Deus quer que eu me encontre com a graça, e todos os dias Deus quer que através desta graça derramada e merecida, eu mude a atitude, eu mude a mentalidade, eu mude a linguagem, eu mude os desejos, eu mude os sonhos, eu mude os planos, porque ela é empilhada sobre mim, graça sobre graça. E que tipo de graça? Essa graça e a verdade. Sabe por quê, irmãos? De que maneira nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça. Vamos abrir o texto? Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do verso 4 até o verso 11. Mas Deus, presta atenção, está falando de Deus aqui agora, não de mim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, até hoje, para mostrar isso, até hoje, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Em quem? Em Cristo Jesus. Presta atenção que diz aí o verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diga comigo, eu sou salvo pela graça. A graça que me salvou me dá autoridade, me dá poder de filho
para fazer boa obra. Ninguém por fazer boa obra se torna filho, mas todo filho que foi tornado pela graça faz boa obra. O Filho de Deus tem que fazer a diferença na terra. Por isso a cobrança tão grande em cima dos crentes. Na forma de comprar e pagar, na forma de falar, na forma de viver, seu casamento, seu trato com os filhos, seu cotidiano. Tem que haver diferença, porque aquele que recebeu a graça agora, e a partir do momento dessa graça, tem uma fé que não vem de ti mesmo, vem de Deus, tem que demonstrar a diferença. Quando vai fazer algo, vai fazer, porque a graça está sobre ele. É por isso a briga tão grande que as pessoas dizem assim: eu conheço ímpio melhor que crente. Sabe por quê? Porque a graça também está sobre o ímpio. Mas o crente deveria fazer o que faz, quando for fazer os atos que vão fazer, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de misericórdia e cheio de salvação. O que as pessoas confundem? Confundem que a graça ofertada a todos, quem recebe e crê, poderá fazer boas obras, apenas isso. Não, fulano de tal é crente, agora ele é bonzinho. Não, o crente que recebeu a graça, ele não é bonzinho. O crente cheio da graça tem uma bondade que está sobre ele. Nós não fazemos porque nós somos bons, nós fazemos porque Deus que é bom está sobre nós. Então agora a minha mentalidade não é mais a mentalidade do mundo, é a mentalidade do Deus que me salvou. A graça que te salva é a mesma que te sustenta. Presta atenção. A graça que te salva é a mesma graça que te sustenta. E a graça que te salva e a graça que te sustenta é também a graça que te transforma. Diga comigo: a graça que me salvou é a graça que me sustenta até hoje. E é a graça que me transforma também até hoje. A mesma graça que salva é a graça que sustenta. E é a graça que transforma. Graça que salva e que não transforma não é graça. Graça que salva e não traz transformação e não te dá sustento de transformação não é graça, irmãos. Tem pessoas dizendo que estão debaixo da graça, mas estão debaixo da vontade da carne, vivendo, falando, cumprindo seus próprios propósitos, sem nunca perguntar para o Deus da graça qual é o direcionamento que deve tomar na vida. Então a graça me salva, a graça me sustenta e a graça me transforma. Graça não é licença para pecar, mas é poder para vencer o pecado. Diga comigo: graça não é licença para o pecado. Graça é poder para vencer o pecado. Quem está entendendo? Sabe por quê, irmãos? Qual é a atitude de alguém que está cheio da graça? Tito diz para nós, responde. Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Tito. Tito, capítulo 2, um pouquinho para frente aí de Efésios. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Qual é a atitude de um homem e de uma mulher cheio da graça de Deus? O texto diz para nós: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha, está replicando aqui de novo. Educando-nos. Diga comigo: a graça educa. Então, a graça que te salva é a graça que te sustenta, é a graça que te transforma. Como que ela me transforma? A graça que salvou todos os homens, ela é educando-nos. E para que ela nos educa? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensatos, justos e piedosamente. Olha o que diz o verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se entregou por nós, a fim
de remir-nos de toda a nossa iniquidade e purificar para si mesmo um povo, olha, presta atenção, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Dizem estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza, Tito. Sabe o que Tito está aqui aperfeiçoando o que João disse? Aperfeiçoando o que Efésios disse? Aperfeiçoando o que Romanos disse? Ele está dizendo, a graça de Deus que foi manifesta salvadora para todos os homens, ela traz educação agora. Ela educa os homens. Para quê? Para que os homens venham renegar agora todo tipo de impiedade, paixões mundanas, daquilo que se vive no presente século. Tudo aquilo que traz algo sensato, justo e piedoso. Tudo que for fazer agora é com justiça. Tudo que for fazer agora é de uma maneira sensata. Tudo que for fazer agora é de uma maneira piedosa. Por quê? Porque agora a graça que te alcançou, ela te educa para você viver como alguém que está debaixo da graça. E não alguém apenas que recebe ela todo dia, mas não valoriza ela. O crente tem a diferença de ter o poder de filho. E o crente que tem a diferença do poder de filho, tem a manifestação através dos seus feitos de filho. Ele está dizendo aqui para nós, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim do quê? Por que Jesus se entregou por nós? Para remir toda a nossa iniquidade, para purificar a cada um de nós, um povo, ser chamado de exclusivo seu, zeloso nas boas obras. A graça, irmãos, ela é um ato de fé que não é meu, uma graça que não é minha, mas a partir do momento que eu sou cheio de tudo isso, eu sou zeloso e educado para praticar as boas obras. O crente precisa entender, a graça de Deus, ela é revelada para nós de uma maneira sobrenatural. Quando ele diz para nós, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na onde? O meu poder se aperfeiçoa na vossa fraqueza. Diga comigo, eu sou fraco, mas a graça me aperfeiçoa para ser cada dia mais forte. A graça que vem sobre mim, sobre um homem fraco, a minha graça vai bastar para você. Por quê? Porque o meu poder te aperfeiçoa, o meu poder te educa. Educação é aperfeiçoamento, sim ou não, irmãos? Quem tem filhinho pequeno aqui, leva lá na escola. Quer dizer que você, como pai e mãe, não tem capacidade de educar o teu filho? Não, você, pai e mãe, tem capacidade de educar, mas a capacidade para instruir com mais habilidade, a gente leva eles na escola. Lá na escola eles vão receber instrução. Então a cada dia eles são capacitados. Para quê? Para as práticas que eles vão ter agora, quando eles forem crescer. Assim a vida do cristão. Eu e você viemos do mundo, vivos, respirando, talvez como um tição tirado do fogo. Chegamos aqui quase morto. Chegamos aqui todo estrupiado, todo quebrado, todo destruído, mas vivo. Sentamos em uma cadeira como essa, e no momento de um apelo pela palavra de Deus, você saiu do seu lugar, lá no teu GD, numa célula, em um culto ao ar livre, você deu um passo de fé e entregou a sua vida para Jesus. A graça estava sendo derramada por você até você chegar ali. E quando você chegou ali, ela se manifestou salvadora. E agora a graça que se manifestou salvadora, quando você levantou a mão, vai te educar agora. Quem está entendendo? E a educação que a graça dá sobre nós, ela faz o quê? Ela nos limpa de toda a carnalidade, de toda a paixão mundana, de toda a impiedade, de toda a imundície. E ele diz aqui, ela nos reme de toda a nossa iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado que eu conheço. A iniquidade é o pecado que eu sei que faz mal para mim, mas eu continuo praticando. A graça salvadora me educa e me ensina, para que todos os dias que eu esteja de frente desse pecado, agora,
eu deseje não pecar por amor à graça que me foi dada. É a graça que educa, é a graça que me basta. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa área de debilidade sua. A minha graça te basta, porque ela te aperfeiçoa nessa área de pecado que para você é difícil e que para o irmão do lado não é. Mas se esse irmão do lado tem uma área de pecado que é difícil para ele, que para você não é. E você não é melhor do que ele, porque aquela área você não tem. E ele não é melhor do que você, porque ele não passa pelaquela outra área. Deus está dizendo: todos vocês são iníquos. Todos vocês têm uma área de repetição da maldade. Mas todos os dias eu derramo uma graça imerecida sobre você, te dando a chance e a oportunidade, que enquanto você ainda está vivo, eu te aprimore pela educação da minha graça, pela força da minha graça, pelo amor da minha graça, pelo poder da minha graça. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? A graça de Deus é uma graça que nos aperfeiçoa. Quem experimenta da graça vive em santidade não por obrigação, mas por gratidão. Diga comigo: a partir de hoje, eu entendo que a graça de Deus me faz andar em santidade por gratidão e não por obrigação. Tem muitos crentes perdendo tempo na sua vida espiritual, porque vem para a igreja e serve a um Deus que o obriga a fazer as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus bíblico não te obriga. O Deus bíblico te dá a oportunidade de te educar. O Deus bíblico é aquele que derrama graça sobre você e diz para você: por mais que você não queira, eu vou continuar derramando, mas o dia que você decidir, eu vou te educar debaixo dela. Por mais que você não deseje, eu continuo, porque eu sou Deus, eu não sou você. Por mais que você não queira, o meu amor se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa, e todo o tempo eu vou te dar a chance, mas o dia que você tiver o poder de filho, voltar, tornar para a minha graça, bater de frente com ela, eu vou educar, eu vou remir você na tua iniquidade. Naquilo que para você é repetitivo, é difícil, a minha graça vai te bastar. Você vai olhar para aquela área e dizer: eu não preciso mais, porque agora eu não deixo de fazer porque é obrigação. Eu passo a fazer o que Deus me manda, por gratidão. Abandonar pecado por crente não é obrigação, é andar em santidade por gratidão agora. Eu deixei de prostituir, não porque agora eu sou crente, agora eu não posso mais prostituir. Morro de vontade, mas eu não posso fazer, porque o pastor disse que eu não posso, porque a minha igreja disse que eu não posso. Não. Você pode. Essa é a questão, você pode. Você pode ir lá, você pode prostituir, você pode beber, você pode assassinar, você pode destruir pessoas pela internet, por palavras, você pode ser mentiroso, você pode ser fofoqueiro, você pode tudo. E acordar de manhã com a graça sendo derramada sobre você. Sabe qual é a diferença? Alguém que tem a graça como salvadora pode ter todas essas tentações, mas educado pela graça dia após dia, diz: por gratidão e amor, a graça que me foi derramada, eu não quero fazer. Essa é a graça salvadora. Essa é a graça abundante. Essa é a graça educadora. Essa é a graça que nos transforma. Irmãos, as pessoas estão querendo fazer o Evangelho de Jesus passar por uma reforma. Até tivemos o tempo da reforma agora. O dia da reforma protestante. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo pode ter reforma, mas a porta não passou por reforma, irmãos. Ela continua estreita. Tudo pode passar por reforma, mas a porta da graça, ela é aberta, mas ela continua estreita. A porta não passou por reforma. Jesus não cortou, não quebrou a porta e fez ela de 60 agora por 3,80. Não. A porta da salvação continua estreita. A porta da graça continua educadora. Sabe quem é a porta? Jesus. Porque passa um por um, pessoa por pessoa. Ela continua estreita, conforme diz para nós Mateus capítulo 7, verso 13. E eu estou fechando a mensagem e eu quero ler esse texto com você. Mateus capítulo 7, verso 13 e verso 14.
Mateus 7, 13 e 14 diz para nós o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja o que diz o 14: porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta não passou por reforma. A porta continua estreita. Jesus é a porta. E ele diz ali para nós: estreita é a porta e apertado é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Jesus é a graça. A graça é o caminho. A graça é a porta. A graça é estreita, irmão. A graça que dá vida. A graça que dá salvação, mas a graça que dá vida e que dá salvação, ela não é larga e espaçosa. A graça que dá vida e salvação, ela é estreita, porque o caminho que leva à porta é estreito. Jesus está nos ensinando esta noite: não façam da minha graça uma desgraça, porque a graça sou eu. Eu sou a graça. Eu sou a porta. O meu caminho é estreito, a minha porta é estreita, a minha avaliação é justa, ela é pura, mas ela é amor. Tanto é amor que eu derramo sobre o bom e sobre o mal. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a mim, agora não é você mais quem vive, sou eu quem vive em você. Agora é a minha mente, agora é a minha atitude, agora é a minha linguagem, agora é o meu posicionamento. Agora é a minha graça que te basta, porque eu te aperfeiçoo na tua fraqueza. Ela pode continuar existindo dia após dia, mas ela precisa ser aprimorada, porque eu não aceito que ela seja largada, abandonada, desleixada, feita de qualquer maneira. O nosso Deus, Jesus é a graça, Jesus é a porta. João 10, verso 9, joga no telão para nós. João 10, verso 9. Eu sou a porta. É Jesus dizendo para nós. João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Eu sou a graça. Se alguém entrar por mim, ato humano, eu não te arrasto, eu não te pego pelo cabelo, por mais que você não queira, você vai vir. Não, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você será salvo. A graça já foi derramada. Volte-se para ela. Entrará e sairá. Eu sou o caminho estreito. Eu sou a porta. Eu sou o selo. Eu sou aquele que te avalia. Passe por mim e você vai encontrar pastagem. Jesus está dizendo: vida eterna para viver comigo. Um lugar de paz, um lugar de pastagem, um lugar de delícias, porque Deus está falando aqui das suas ovelhas. Tudo que uma ovelha quer é pastagem. Eu já expliquei isso aqui. Pastor, quem é pastor? Pastor que tem ovelha é diferente de gado. Gado tem que ter cerca, ovelha nunca tem cerca. É por isso que o pastor todo dia, ele sendo a porta, ele dá o espaço, aqueles que estão no aprisco passam por ela e ele leva as ovelhas cada dia para um lugar diferente. Todo dia um lugar de pastagem excelente. Porque o que trava a ovelha, o que faz a ovelha ficar perto do seu pastor são duas coisas: a voz do pastor e o pasto que o pastor lhe dá. O pasto é que segura a ovelha. Lugar onde tem alimento, a ovelha permanece. Lugar que não tem alimento, a ovelha não quer. Lugar que tem comida para a ovelha, outro animal não entra, a não ser o lobo querendo pegar a ovelha. Então, irmãos, o que você precisa fazer é passar pela graça. Jesus é a porta, Ele é a graça, e se alimentar do alimento que só Ele pode dar. Não é a internet, não é o escrito do fulano ou do ciclano, não é o teu achismo, não é os teus desejos, as tuas vontades. Ele é a graça, Ele é a porta, é Ele quem nos segura, é Ele quem nos defende,
Ele é a porta. Quem entra por Ele, passa por Ele, vai encontrar pastagem. Jesus é a porta, Jesus é a graça. Ele é o avaliador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, esse será salvo. Não tem salvação em outro. Salvação só em Jesus. Graça só em Jesus. Porque Deus se revelou. Nós acabamos de ler agora há pouco. Deus se revelou através de Cristo Jesus. Ele é a manifestação do Deus Todo-Poderoso, ao qual Moisés quis dizer através da lei. Jesus é a graça, Jesus é a lei, Jesus é o Escrito, Jesus é a palavra, Jesus é a porta, a graça salvadora, maravilhosa, poderosa, extraordinária, hiper, mega, blaster, tudo é Jesus. Tudo é Jesus, tudo é por Ele, por meio dEle e é para Ele. É Ele quem nos dá poder de filhos. É Ele quem nos dá o poder da graça. A graça tem um poder para quem torna-se para ela. A sua vida passa a ser engraçada, tomada pela graça, invadida pela graça, abraçada pela graça. Ela vai ser engraçada agora, tornada, transformada, redimida. E nós somos lavados e remidos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Se coloque de pé. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, a sua graça me basta. Essa graça que nos basta, irmão, ela é salvadora e ela é educadora. A graça nos educa, a graça nos transforma, a graça nos redime, a graça nos dá força, a graça nos dá sabedoria, a graça nos dá entendimento, a graça não nos emburrece. Agora eu sou evangélico, quando eu fecho o olho eu não entendo mais nada. Não, isso não é graça não. A graça abre os teus olhos, a graça abre os teus ouvidos, a graça abre o teu entendimento, a graça te educa, a graça te aprimora, a graça te pole, a graça te lixa, a graça tira todas as tuas arestas, tuas pontas, tuas rusgas, teus achismos, tuas faltas de perdão. A graça te basta, mas é ela que te aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje é dia de apresentar as fraquezas diante de Deus. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito difícil de perdoar. A graça continua sendo derramada sobre você. Mas qual é o dia que você vai se entregar para a graça, essa porta estreita, e entregar essa mochila nervosa para Jesus, essa mochila irada para Jesus, essa mochila da falta de perdão, porque pela porta não passa a mochila, só passa você. Essa porta cheia de graça, essa porta estreita, mas cheia de graça, esse caminho estreito, mas cheio de graça, porque o caminho que leva até a porta, irmão, já é estreito. Porque Deus nos aprimora dia após dia no caminho, no caminho, no caminho, no caminho, até o dia que eu vou passar pela porta. E eu preciso deixar a ira, o ódio, o rancor, o achismo, a mentira, a fofoca, os vícios, o roubo, o engano, as feitiçarias, a prostituição, a pornografia, o adultério, o engano, as falsas religiões, os falsos ensinos, as falsas teologias que facilitam o meu pecado. Essa é a graça. Essa é a graça que se manifestou salvadora. Essa é a graça sustentadora da nossa fé. Essa é a abundante graça, grande e extraordinária, que nos coloca no prumo e nos dá a oportunidade de chegar diante do pão e do vinho,
chegar diante do suco da vide e do pão da ceia e dizer para Jesus: eu não sou merecedor mesmo, mas o Senhor morreu a minha morte e se entregou por amor de mim. É na instrução, irmão, é na instrução que eu e você vamos sendo purificados para poder comer o pão e beber do cálice. É o que diz para nós Lucas capítulo 22, verso 19 ao 23. Lucas 22, do verso 19 ao 23, diz o seguinte, presta atenção: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está aqui comigo à mesa, porque o Filho do Homem, preste atenção, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, diga comigo, diga comigo, diga: a ceia tem um mas. Olha o que diz o texto para nós: mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar um ao outro, dizendo: quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Dentro do texto da ceia, a graça se revela mais uma vez. Ele disse: pegue do pão, coma do pão, ceie. Pegue do cálice, beba dele. É o sangue da nova aliança que eu vou derramar por vocês. Jesus estava fazendo um ato físico antes mesmo dele fazer esse ato na cruz. Ele estava dizendo o que ele faria, mas ele estava dizendo assim: alguém aqui do nosso meio vai me trair, mas ai daquele que acorda toda segunda-feira com a cachoeira da graça sendo derramada sobre ele. Aquele que a graça amorosa de um Deus amoroso é derramado sobre ele todos os dias, mas decidiu ser o traidor daqueles que estavam debaixo da graça. Irmãos, a ceia é a maior demonstração da graça de Deus sobre o homem. É a maior demonstração do favor imerecido sobre cada homem. É a salvação sendo derramada sobre cada homem. É a avaliação do homem batendo de frente com a graça nessa noite, sendo engraçado agora, portanto voltando-se para diante da graça, colocado de frente do pão, de frente do cálice, olhando para esse ato aqui e dizendo: e agora? E agora? Quem sou eu debaixo dessa abundante graça? Quem sou eu agora diante do pão e diante do suco da vide? Quem sou eu? É o que 1 Coríntios capítulo 11 Paulo diz, verso 28: avalie-se o homem a si mesmo. Avalie-se. Mas avalie-se. O mas de Jesus aqui para Lucas é o mesmo avalie-se para Paulo lá em 1 Coríntios. É ele dizendo: a graça está sobre todos vocês, parabéns, mas ela tem te educado para você entrar por este caminho e andar por ele que é estreito? Como tem sido a avaliação da porta e do porteiro sobre você? Eu sou a porta, eu sou o caminho.
Eu sou a ceia. Eu sou a graça. Quem quer comer da ceia, tem que comer da graça. Quem beber do cálice, está bebendo da graça. Mas qual é o aprimoramento que a graça tem feito? Por isso que a ceia, ela não é um impeditivo para ninguém. Mas a ceia é a avaliação de todos a si mesmo. A Bíblia não manda marido avaliar a esposa, não manda a esposa avaliar marido, não manda pastor avaliar a ovelha, não manda o crente avaliar o crente da frente, o de trás, o do lado. O que está servindo não é para avaliar você, você não é para avaliar quem está servindo, mas é para cada um avaliar a si mesmo. É para olhar para dentro e ver se ainda não existe um Judas aí dentro. É para avaliar se não está dizendo: a graça me basta, a graça me salvou, não preciso fazer mais nada agora. A graça é educadora, a graça é pedagógica. O pão e o cálice é o confronto da graça. A igreja tem seus pontos eclesiásticos: batismo, casamento, vícios, abandono de coisas escandalosas, daquilo que o olho vê. Nós colocamos esses ponderamentos porque os nossos olhos veem. A graça te cobra daquilo que os meus olhos não veem. A graça te cobra aquilo que só o Senhor te vê lá no banheiro. A graça te cobra só daquilo que o Senhor te vê dentro do carro, no quarto escuro, em outra cidade, no ônibus, no avião, no meio do mato. É ali que a graça te aprimora. É ali que a graça te confronta. Por mais salvadora que ela seja, por mais maravilhosa que ela seja, por mais hiper que ela seja, a graça nos confronta. Porque a graça é o amor de Deus que eu não mereço sendo derramado sobre mim. Mas a partir do momento que eu entendo um pouquinho dessa graça, as minhas atitudes não podem ser mais a mesma. Feche seus olhos. Os obreiros, por favor, tragam a ceia para frente. Líderes, ajudem a trazer a ceia, o pão, o cálice. Feche seus olhos. Agora não é para você avaliar o irmão da frente, nem o de trás, mas é para você olhar para dentro de você. É você se sentir engraçado agora. É você se sentir diante da graça. Voltar-se para a graça. Estar diante da graça, de frente dessa abundante graça, desse abundante amor, desse favor imerecido. E falar: Senhor, verdadeiramente eu não sou merecedor de nada, mas como alguém imerecedor, mas derramado pelo seu amor, debaixo do teu ensino, da tua instrução, daquilo que eu já aprendi, de quem o Senhor é. Agora, Senhor, eu não aceito mais viver a mesma vida. Eu não aceito mais andar do mesmo jeito. Eu não aceito mais falar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, amar do mesmo jeito, perdoar do mesmo jeito, me vestir do mesmo jeito, porque não sou eu mais quem vivo, é o Senhor quem vive em mim, é a graça quem vive em mim. O caminho da graça é estreito, o Senhor da graça é estreito, a porta da graça é estreita, o amor é estreito, o perdão é estreito, o Senhor é a graça, o Senhor é a minha porta, o Senhor é a minha ceia. E eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui agora, diante da ceia, diante da graça, diante da porta. E eu peço ao Senhor: perdoa-me mais uma vez, perdoa-me mais uma vez, perdoa-me mais uma vez. Obrigado pela graça desse dia, obrigado pela graça de acordar, obrigado pela graça de respirar, obrigado pela graça de poder estar aqui neste culto ao vivo, Senhor. Está aqui, Senhor, ouvindo a tua verdade. Você que está aí na internet, do outro lado deste celular, agradeça pela graça de estar ouvindo
neste lugar. Engraçado neste lugar. Engraçado neste lugar. Seja tomado pela abundante graça. Ore, abra a tua boca e ore. Abra a tua boca e ore ao Espírito Santo. Peça perdão ao Senhor. Seja confrontado pela graça, porque a graça que salva é a graça que confronta, a graça que liberta, que cura, que restaura, é a graça que redime, é a graça que eu não sou capaz de merecer, mas essa graça que vem sobre um homem imerecedor é a graça que me põe para ser melhor, que me dá vida, que me educa, tirando as maldades, as mazelas, as carnalidades, para que uma boa obra seja feita, uma boa obra seja cada dia mais aprimorada. Senhor, santifica os elementos da ceia, santifica o pão, santifica o cálice, santifica os elementos dessa ceia. Que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que vai pegar estes elementos, entendam que estão diante da graça, diante da porta, diante do pão e do cálice de vinho, que é o Senhor Jesus. Avalie-se o homem, avalie-se o homem, mas ai daquele, avalie-se o homem, mas ai daquele, avalie-se o homem, se avalie, peça perdão, se humilhe, se coloque diante do Senhor e peça ao Senhor: muda a minha história hoje, Senhor. Me dá a oportunidade, Senhor, para que eu possa fechar todas as brechas em minha vida. Não saia daqui hoje apenas tomando uma ceia, mas saia daqui hoje pensando todos os dias: a Santa Ceia está diante de mim. Todos os dias a porta está diante de mim. Todos os dias a graça é derramada sobre mim. Que o Espírito de Deus confronte, console, conforte os vossos corações. Pode servir a ceia. Os obreiros saiam para servir a ceia, por favor. Pegue do pão, pegue do cálice. Pegue do pão, pegue do cálice. A graça mais uma vez está sendo derramada sobre nós. Essa abundante graça que salva, a abundante graça pedagógica de Deus, a abundante graça que se manifestou salvadora a todos nós, mas existem homens e mulheres que decidiram tomar posse dessa graça, tomar posse dessa graça. Se alguém não pegou, dá um sinal com a mão que os obreiros vão até você. Depois deixa tudo separadinho para a nossa equipe de louvor, o pessoal da mesa também poder participar da ceia. Amém, irmãos? Levante o pão e o cálice ao céu. Olhe para o pão e olhe para o cálice. Você está diante da graça salvadora. Você está diante de uma abundante graça. Você está diante de Jesus, diante da porta. O caminho estreito, a porta estreita, que não passa por reformas. O corpo
dilacerado, que não passa por reformas. O sangue derramado, que não passa por reformas. A graça derramada por todos, mas nem todos se submetem à educação da graça. Espírito Santo, Tu que estás aqui conosco, toca em cada homem e cada mulher aqui agora, Senhor. Toque em cada um dos seus filhos, porque a Tua abundante graça foi derramada mais uma vez sobre nós. E temos uma chance, como fazemos todos os meses, Senhor, de comer deste pão e beber deste cálice. E mais uma vez, trazer à nossa memória o que nos dá esperança de salvação. A esperança de uma graça salvadora que foi derramada sobre nós. A graça que se manifestou na cruz. A graça que materializou Deus Pai como Filho, Jesus Cristo, que veio e morreu, mas não está morto, ressuscitou e vivo está à direita de Deus Pai, trazendo salvação a todo homem, trazendo cura e regeneração, trazendo restauração e restituição a todo homem, a toda mulher, a todos os filhos que se devolveram aos braços do Pai. Abençoa este pão, Senhor. Abençoa este cálice. Que você possa neste momento comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. Pode comer do pão e pode beber do cálice. Não basta, irmãos, estar na porta. Presta atenção nisso. Não basta estar na porta. É preciso entrar por ela e sair por ela. Não basta estar na porta. É preciso entrar pela porta. E é preciso sair por ela para encontrar pastagem. Não basta estar na graça. É preciso deixar ela te envolver, te transformar todos os dias. Graça sobre graça. Quem entendeu a mensagem dessa noite? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido e amado amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus.
Quem crê e recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e o nosso Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que você nunca mais esqueça, esse mês, graça sobre graça. Até o final do ano, graça sobre graça, mas que nunca mais ninguém te engane. Que agora a graça é de qualquer maneira. Amém, irmãos? Que você possa ter uma semana de vitória. Que você, se você quiser comprar os nossos salgados, compre ali. Você está abençoado para ir embora e ter uma semana de bênção. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.